esse vídeo pode salvar vidas. Assista até o final, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você se importa. No silêncio do sofrimento, muitas mulheres encontram uma força inesperada. Você sabia que, apesar de tantas adversidades, muitas delas conseguem dar a volta por cima e reescrever sua história de vida? Este vídeo não é só sobre dor, é sobre transformação. Hoje, vamos mostrar 5 histórias de superação incríveis, que provam que o feminicídio não define quem essas mulheres são. Elas enfrentaram a violência, resistiram e, mais do que sobreviveram, se tornaram exemplos de força, coragem e, principalmente, inspiração. Mas você pode estar pensando, como isso é possível? Como alguém que passou por tamanha dor pode se reerguer e ainda ajudar a combater a violência contra outras mulheres? A resposta está na força do ser humano, na sua capacidade de encontrar esperança onde ninguém mais vê. Ao longo desse vídeo, você vai perceber que, mesmo diante das maiores dificuldades, a superação é possível. E, mais importante, você vai entender o impacto que o apoio e o amor têm na vida dessas mulheres. Não perca essa chance de ser tocado por histórias reais, de mulheres que lutaram e venceram. Fique com a gente até o final. Tópico 1: Superação após tentativa de feminicídio. Maria parecia viver um conto de fadas. Uma história de amor que, à primeira vista, era perfeita. Mas o que ninguém via era o lado sombrio desse relacionamento. Anos de abusos psicológicos e físicos, escondidos atrás de sorrisos e juras de amor, até o momento que a realidade a atingiu de forma brutal. Em um ato de fúria, seu parceiro tentou tirar sua vida, colocando fim a toda a falsa ideia de segurança. Esse ato de violência a deixou entre a vida e a morte, mas também a fez entender que ali, naquele extremo, ela poderia encontrar uma força que jamais imaginara ter. Você pode estar se perguntando, como uma pessoa consegue se reerguer depois de algo tão devastador? A resposta não está em palavras fáceis, mas em ações e escolhas que se tomam no meio da dor. Maria, mesmo sentindo-se destruída, decidiu não ser definida pela violência. Ela buscou apoio em centros de acolhimento e grupos de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. É ali que muitos descobrem que não estão sozinhos, que outras mulheres também passaram por isso e conseguiram sair dessa. Ao se conectar com histórias semelhantes, ela viu que não havia apenas dor, mas também uma porta de saída, e uma nova vida poderia ser construída. Porém, o caminho de recuperação não foi simples. Como qualquer um que já passou por um trauma profundo sabe, o processo não é linear. Para Maria, houve momentos de regressão, onde as memórias da violência tentavam se infiltrar em sua mente, mas ela não se permitiu voltar à escuridão. A cada queda, ela se levantava mais forte, mais determinada. Ela sabia que cada passo à frente significava uma vitória não só para ela, mas para todas as mulheres que estavam enfrentando o mesmo tipo de abuso. A jornada dela era a jornada de muitas outras, e ela sentia isso de forma profunda. Agora, imagine isso, uma mulher que foi quase assassinada, se transformando em uma defensora da vida, da igualdade e da luta contra o feminicídio. Hoje, Maria não só sobreviveu, mas tornou sua dor em força. Ela se envolveu ativamente em campanhas de conscientização sobre o feminicídio, falando abertamente sobre sua história, sem medo. Ela sabia que sua voz poderia ser a chave para outras mulheres se libertarem da violência. Participou de conferências, palestras e workshops, educando a sociedade e incentivando as mulheres a não se calarem. Maria transformou sua dor em missão. Ao longo dos anos, Maria começou a perceber uma coisa importante: a violência contra as mulheres é silenciosa, mas a luta por igualdade pode ser ensurdecedora. O poder da palavra, de contar sua história, e principalmente, o poder de ser ouvida, a fez mais forte do que jamais imaginou. Ao ajudar outras mulheres a encontrarem apoio e a saírem de relacionamentos abusivos, ela percebeu que não estava sozinha. Sua voz, agora ouvida por tantas, se tornou um símbolo de resistência e coragem. Ela não era mais uma vítima. Ela era uma mulher empoderada, que se reconstruiu e ajudou outras a fazerem o mesmo. Maria é a prova viva de que, mesmo depois do pior, é possível recomeçar. Ela se tornou um farol de esperança, mostrando a todas as mulheres que, embora a jornada de recuperação seja difícil, é 100% possível. O que não me mata, me fortalece nunca foi tão verdadeiro. Hoje, Maria se orgulha de ser a mulher que ela é, forte, independente e defensora do direito de todas as mulheres de viverem sem medo. Ela não só sobreviveu ao feminicídio, mas vive para contar a história e lutar por um futuro onde outras mulheres não precisem passar pelo que ela passou. Mas, você sabia que essa jornada de superação pode ser a sua também? As histórias de mulheres como Maria são um lembrete de que a dor não é o fim.
Ela pode ser o começo de algo muito maior, a luta por uma vida sem violência, e o compromisso de nunca mais se calar. Se você está enfrentando qualquer tipo de abuso, lembre-se, você não está sozinha. Há ajuda, há esperança, e há força em você, e assim como houve em Maria. Não desista, porque a sua história de superação também pode ser compartilhada e ser a chave para a liberdade de muitas outras. Tópico 2: Superação da violência doméstica. Janaína sempre acreditou que a vida seria uma jornada tranquila. Até que, com o tempo, os pequenos sinais de controle e manipulação começaram a se transformar em um pesadelo que ela jamais imaginou viver. Em seu relacionamento, as palavras "eu te amo" se tornaram uma desculpa para controlar, para diminuir e até para agredir. E foi assim, lentamente, que ela se viu presa em uma relação abusiva, onde o medo e a insegurança tomavam conta de sua vida. Você consegue imaginar viver assim? Acordar todos os dias com a sensação de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento? Mas há algo muito poderoso que o abuso não pode apagar, a força interna que todas as mulheres carregam, mesmo que não saibam disso. Foi isso que Janaína descobriu quando, em um dos momentos mais desesperadores de sua vida, ela finalmente teve a coragem de sair de casa e pedir ajuda. Ela estava cansada de viver com medo. O choque de se ver livre de uma situação tóxica foi avassalador, mas também foi um momento de virada. Ela sabia que estava dando o primeiro passo para reescrever sua história, e isso foi o suficiente para ela tomar uma atitude decisiva. A princípio, Janaína não sabia por onde começar. Era como se a vida tivesse sido arrancada dela e ela tivesse que aprender a viver novamente. Mas algo mágico aconteceu quando ela encontrou grupos de apoio e mulheres que já tinham passado por aquilo. Foi ali que ela encontrou, além de apoio emocional, uma comunidade de força. Ela não estava mais sozinha. Conhecer histórias semelhantes e ver mulheres se reerguendo foi o combustível que Janaína precisava para começar sua jornada de recuperação. Isso fez com que ela acreditasse, de verdade, que a transformação era possível, que ela poderia ser feliz novamente. Agora, imagine como foi para Janaína se abrir para os outros. Não apenas compartilhar sua dor, mas também sua força, o que ela tinha aprendido e como estava começando a mudar sua perspectiva de vida. Aquele medo constante de estar sendo vigiada foi substituído por uma confiança renovada, mesmo que o caminho ainda fosse difícil. E foi nesse processo que ela descobriu algo que todos deveriam saber: quando você decide parar de viver no medo, o universo começa a conspirar a seu favor. A partir daquele momento, Janaína começou a construir uma nova vida, um passo de cada vez, com coragem e fé em si mesma. Mas o mais impactante de sua história de superação não foi apenas o fato de ter se libertado fisicamente da violência, mas o que ela fez com sua experiência. Ela transformou a dor em algo muito maior, uma missão. Janaína não se conformou em ser apenas uma sobrevivente. Ela queria ser uma voz ativa na luta contra a violência doméstica, e foi isso que a impulsionou a se envolver com organizações que ajudam outras mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. Ela sabia que sua história poderia ser a chave para que outras mulheres também tomassem coragem e seguissem pelo caminho da liberdade. E foi assim que ela se tornou uma defensora da causa. Sabe aquele momento em que você sente que algo dentro de você desperta? Quando você percebe que pode ser mais do que o que a vida te fez passar. Foi assim para Janaína. Ela passou a ser palestrante e ajudar mulheres em situações semelhantes, usando sua própria experiência como ferramenta de empoderamento. Ela começou a entender que sua dor não foi em vão. Cada história compartilhada, cada mulher que ela ajudava a sair da violência, era uma vitória não só para elas, mas também para ela mesma. Isso a fez perceber que a verdadeira cura vem quando a gente se dedica a ajudar os outros. Janaína não parou por aí. Ela sabia que o problema da violência doméstica não era apenas individual, mas estrutural. Por isso, começou a trabalhar em campanhas de conscientização, educando a sociedade sobre os sinais do abuso e como identificar comportamentos manipuladores em um relacionamento. Ela se tornou uma figura central na luta contra a violência doméstica e, através de suas palestras, ajudou muitas mulheres a entenderem que elas não precisavam sofrer em silêncio. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? O fato de que Janaína se transformou de vítima a líder, e isso foi uma revolução em sua própria vida. Hoje, Janaína é a prova viva de que, mesmo em um cenário de dor extrema, é possível criar uma nova história. Ela não é mais a mulher que vivia com medo. Ela é a mulher que, agora, vive para inspirar e ajudar outras mulheres a se libertarem de suas próprias correntes invisíveis. A trajetória dela é um exemplo de que a violência não define quem você é e que a recuperação é possível, por mais impossível que pareça. Janaína encontrou um novo propósito e se tornou uma defensora do direito de todas as mulheres de viverem livres de violência. Agora,
Você se imagina tendo a coragem de recomeçar sua vida após uma situação de abuso? Janaína provou que, com apoio, coragem e um propósito claro, a transformação é possível. E se ela conseguiu, você também pode. Não importa quão difícil seja o seu caminho, a mudança é possível. E como Janaína, você pode encontrar sua voz, compartilhar sua experiência e se tornar uma fonte de inspiração para tantas outras mulheres. Tópico 3: Superação da violência e a reconstrução da vida. Fernanda nunca imaginou que, ao dar aquele passo inicial em um relacionamento, estava prestes a entrar em um pesadelo. O começo parecia ser promissor, mas logo ela se viu em um ciclo de violência que a consumia, sem saída. O abuso físico e psicológico foi se intensificando até que, um dia, seu ex-companheiro a atacou de forma brutal, deixando marcas profundas em seu corpo e alma. Você já parou para pensar o que passa pela cabeça de alguém que é atacado por quem se ama? A dor não é só física, é emocional, é psicológica, é uma guerra interna constante. Mas, o mais incrível da história de Fernanda, é que a dor não foi seu fim e foi o combustível para sua superação. Após o ataque, Fernanda se viu perdida, sem saber o que fazer. Mas algo dentro dela, aquela força que todos nós carregamos, mas que muitas vezes não sabemos que temos, se acendeu. Ela sabia que a situação que estava vivendo não poderia ser o seu fim. Foi naquele momento de desespero que Fernanda tomou a decisão mais importante de sua vida: pedir ajuda. E, ao contrário do que muitos pensam, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Não é fácil, especialmente quando você foi manipulada a acreditar que ninguém poderia ajudá-la. Mas Fernanda se recusou a acreditar nessa mentira. Ao buscar refúgio em um abrigo para mulheres, Fernanda encontrou, pela primeira vez, um espaço de acolhimento. Ela percebeu que a dor dela não era única e que outras mulheres estavam passando pelas mesmas dificuldades. Encontrar mulheres que já haviam superado a violência foi um divisor de águas. O que parecia ser um abismo sem fim foi se transformando em uma jornada de recuperação e, mais importante, de autodescoberta. Não foi apenas um apoio psicológico que ela encontrou, mas uma nova visão de si mesma, de sua força interior e da capacidade de recomeçar. Mas, a recuperação de Fernanda não foi um mar de rosas. A cada dia, ela enfrentava o fantasma do passado. A sensação de estar sendo perseguida, a insegurança, o medo, todos esses sentimentos ainda a acompanhavam, tentando fazê-la voltar à estaca zero. Porém, Fernanda não permitiu que esses medos a paralisassem. Ela começou a entender que, para seguir em frente, ela precisaria não só da ajuda externa, mas também do apoio de sua própria vontade. E é aí que está o segredo da verdadeira superação: não é o que acontece com você, mas o que você decide fazer com o que acontece com você. O tempo foi passando e Fernanda não só se curou, mas se reinventou. Ao invés de se fechar em um casulo de dor, ela começou a buscar novos caminhos. O ponto de virada foi quando ela percebeu que poderia ser a prova de que a vida, após a violência, poderia ser vivida de novo, de forma plena e empoderada. Ela investiu em seu desenvolvimento pessoal, fez cursos, e começou a acreditar que não precisava mais viver à sombra de sua dor. Foi nesse momento de transformação que ela tomou uma decisão radical: ela iria empreender, ela iria criar um negócio, mas não qualquer negócio. Ela iria ajudar outras mulheres a se reerguerem, assim como ela fez. Com o tempo, Fernanda se tornou uma empresária de sucesso. Sua empresa não era apenas uma fonte de sustento financeiro, mas uma extensão de sua missão de vida: ajudar mulheres a se empoderarem. Ela começou a oferecer cursos e workshops para mulheres que, como ela, enfrentaram a violência doméstica, ajudando-as a se reerguer emocional e financeiramente. A ideia de poder dar uma nova oportunidade para outras mulheres reacendeu o propósito em sua vida e a fez perceber que a recuperação vai além de viver sem dor, trata-se de prosperar e ajudar outras a prosperar. Imagine o que deve passar na mente de uma mulher que sofreu tanto e, ao invés de se tornar uma vítima para sempre, ela se torna uma líder, uma mentora? A história de Fernanda é um exemplo disso. Ao criar uma rede de apoio e fazer parte de um movimento maior, ela conseguiu se tornar um símbolo de resiliência. E o mais importante, ela conseguiu provar que não importa o tamanho da ferida, todo ser humano tem o poder de se reconstruir. Ela não apenas sobreviveu à violência, ela prosperou. Hoje, Fernanda é mais do que uma empresária, ela é uma defensora ativa contra a violência doméstica e um exemplo para todas as mulheres que acreditam que, após a dor, não há mais saída. Ela se tornou uma voz que ecoa nas comunidades, lembrando a todas as mulheres que, apesar da tragédia, elas podem transformar suas vidas e alcançar o sucesso que merecem. Ao olhar para trás, Fernanda pode ver o quanto cresceu e como sua dor se transformou em uma fonte poderosa de motivação para muitas outras. Agora, pare por um momento e pense: qual é a sua história de superação?
Se Fernanda conseguiu transformar sua dor em um legado de ajuda, você também pode encontrar a força para reescrever a sua história. Acredite, a sua jornada pode ser a próxima a inspirar tantas outras mulheres a se levantarem. O que ela fez, você também pode fazer. A única diferença entre onde você está agora e onde quer chegar é a decisão de dar o primeiro passo. E se você der esse passo, o resto virá. Tópico 4. Perda e superação. Carla jamais imaginou que um dia acordaria com a notícia de que sua irmã havia sido assassinada pelo ex-companheiro. O feminicídio de sua irmã foi um golpe tão devastador que, inicialmente, ela não sabia como lidar com a dor e o vazio que se instalou em sua vida. Quem poderia imaginar que um ato de violência tão brutal poderia acontecer tão perto? O feminicídio não afeta apenas a vítima, mas toda a rede de pessoas ao seu redor. E Carla, apesar de todo o seu sofrimento, sabia que a dor dela poderia ser transformada em algo muito maior, um movimento de mudança, uma luz que guiasse outras mulheres para a segurança. A princípio, Carla se viu imersa em uma espiral de luto e desesperança. Ela sentia que o mundo havia desabado sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava fazer algo. Não poderia deixar que o legado de sua irmã fosse definido pela violência, pela dor, pela perda. Ela precisava fazer a diferença. O feminicídio de sua irmã não poderia ser em vão. Foi nesse momento de profunda tristeza que Carla tomou uma decisão corajosa: fundaria uma organização que lutasse contra a violência doméstica e ajudasse outras mulheres a reconhecerem os sinais antes que fosse tarde demais. Ela sabia que a jornada seria árdua. Criar uma organização não é fácil, ainda mais quando ela mesma estava lidando com o luto e o trauma de perder uma pessoa tão querida. Mas, ao invés de se render à dor, Carla usou a perda como combustível para lutar por um futuro mais seguro para outras mulheres. Com a ajuda de aliados, especialistas e de mulheres que também enfrentaram a violência, ela começou a estruturar a ONG, sempre com o objetivo de prevenir o feminicídio e ajudar as vítimas a encontrar apoio e saída das situações de abuso. A primeira ação da organização foi criar uma rede de apoio emocional para mulheres em risco, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social. Mas Carla sabia que não bastava oferecer apoio só para quem já estava na situação, era preciso educar as pessoas sobre os sinais da violência doméstica antes que ela se tornasse fatal. A prevenção sempre foi a chave para que mais mulheres não precisassem viver o que sua irmã viveu. E foi assim que a ONG começou a crescer, alcançando mais e mais mulheres e mostrando que elas não estavam sozinhas. Carla também se tornou uma defensora ativa em fóruns públicos, escolas e até em meios de comunicação. Ela falava abertamente sobre sua dor, mas também sobre o poder que ela encontrou para mudar sua realidade e a de outras mulheres. Durante suas palestras, ela frequentemente dizia: "Não podemos permitir que a violência defina nossas histórias. Devemos ser as autoras do nosso destino." Essas palavras se tornaram um símbolo de resistência para muitas mulheres que assistiram às suas palestras, mas também para aqueles que passaram a compreender a gravidade da questão. Mas a transformação de Carla não se limitou ao seu ativismo. Ela foi além, criando um espaço seguro para mulheres em situações de violência, onde pudessem reconstruir suas vidas do zero. Ela se empenhou em fornecer não apenas o suporte emocional, mas também o financeiro, para que as mulheres pudessem iniciar novas jornadas, seja com um novo emprego ou uma nova casa. Ao longo do tempo, sua ONG tornou-se um modelo de sucesso, com milhares de mulheres encontrando a força e os recursos para recomeçar. A história de Carla foi capa de jornais, documentários e até mesmo de livros sobre violência doméstica e feminicídio. O que começou como uma tragédia pessoal se transformou em um legado de superação, empoderamento e solidariedade. Carla não só ajudou milhares de mulheres a saírem da violência, mas também impulsionou uma onda de conscientização sobre a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes para combater o feminicídio. Hoje, Carla não é apenas uma sobrevivente do feminicídio de sua irmã. Ela é uma líder, uma guerreira que transformou sua dor em um movimento nacional. Sua organização impacta a vida de milhares de mulheres, e ela é uma referência de como a dor pode ser transformada em ação. Ela mostra que, mesmo em meio ao pior cenário, é possível encontrar a força para mudar o curso da própria vida e a vida de tantas outras pessoas. A jornada de Carla é a prova de que, mesmo quando a perda parece insuportável, é possível seguir em frente e criar um legado de transformação. Tópico 5. Superação e empoderamento após perda. Luciana nunca imaginou que seu mundo desabaria tão rapidamente. Em uma noite que deveria ser tranquila, ela perdeu tudo, o companheiro e as 2 filhas, vítimas de uma violência brutal e imensurável. O feminicídio não só a tirou de sua vida as pessoas mais amadas, como também fez com que ela se visse sozinha no mundo. Você consegue imaginar o vazio de uma perda assim? A dor que atinge as profundezas da alma,
fazendo você questionar a própria razão de continuar? Mas o que ninguém sabia, e o que Luciana iria descobrir a partir daquele momento, é que até a dor mais intensa pode se transformar em força. Após o ataque que levou suas filhas e o ex-companheiro, Luciana se viu em um limbo emocional. O que fazer quando a vida te arranca tudo? Quando a dor parece insuportável e a sensação de impotência te consome? A resposta não estava na fuga ou no isolamento, mas no enfrentamento. Luciana sabia que, embora fosse impossível trazer as pessoas que perdeu de volta, ela ainda tinha a capacidade de escolher como viver sua vida dali em diante. Ela não queria ser uma vítima do feminicídio, mas sim uma mulher empoderada, capaz de transformar a tragédia em algo que impactasse a vida de outras pessoas. A luta de Luciana começou quando ela encontrou apoio psicológico. Lidar com o luto de uma forma saudável não é algo que se aprende facilmente, principalmente quando o trauma é tão grande quanto o de perder filhos de forma tão violenta. Ela se envolveu em grupos de apoio a mulheres vítimas de feminicídio e violência doméstica, onde encontrou uma rede de apoio que a acolheu e a fez perceber que sua dor, embora única, não a definia. Foi nesse ambiente que Luciana tomou a decisão de se reerguer, de transformar sua dor em algo que pudesse ajudar outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. E foi nesse momento de transformação que Luciana descobriu uma missão muito maior do que ela imaginava. A perda a fez querer mudar o mundo, não apenas para ela mesma, mas para todas as mulheres que, assim como ela, se viam aprisionadas pela violência e pelo medo. Luciana começou a estudar sobre o feminicídio, se aprofundando no tema e entendendo as políticas públicas e as lacunas que ainda existiam no apoio às vítimas de violência. Ela percebeu que não bastava apenas falar sobre sua dor, mas sim agir, fazer algo concreto que pudesse impactar as vidas de outras mulheres. Foi aí que ela fundou uma ONG voltada para mulheres que, como ela, passaram por traumas semelhantes. Luciana sabia que a transformação não seria fácil, mas ela também sabia que era necessária. Ela não queria que mais mulheres vivessem em silêncio, presas à violência sem saber que havia uma saída. Sua ONG começou a oferecer apoio psicológico, jurídico e até mesmo suporte para a reintegração das vítimas no mercado de trabalho. O objetivo de Luciana era dar às mulheres as ferramentas necessárias para reconstruírem suas vidas, assim como ela mesma estava tentando fazer. A ajuda não vinha apenas de palavras, mas de ações concretas, mostrando que a mudança era possível, e que a violência não definia a mulher, mas sim a sua capacidade de lutar. Com o tempo, Luciana se tornou uma das maiores defensoras da causa. Ela participou de debates, palestras e campanhas de conscientização, compartilhando sua história e inspirando milhares de mulheres ao redor do Brasil. Ela se tornou uma voz forte, que não temia falar sobre a dor e a superação que viveu. Ao invés de se esconder, Luciana decidiu usar sua experiência para ajudar outras mulheres a se levantarem, a encontrarem força para sair da violência e reescreverem suas próprias histórias. Ela se tornou um exemplo de que a recuperação é possível, e que até o feminicídio, uma das violências mais brutais que uma mulher pode sofrer, não pode apagar a sua essência. Luciana também entendeu que a luta pelo fim do feminicídio e pela igualdade de gênero não era algo que se conquistaria sozinho. Por isso, começou a formar parcerias com outras ONGs, influenciadores e autoridades para criar uma rede ainda mais forte de apoio às mulheres em situação de violência. A sua causa ganhou força e se espalhou, trazendo visibilidade para uma questão que muitos tentavam ignorar. A luta de Luciana, antes pessoal, se tornou coletiva, e sua organização passou a ser um pilar fundamental no combate à violência doméstica no país. Hoje, Luciana é a prova viva de que é possível recomeçar, mesmo após a maior dor que alguém pode sofrer. Ela transformou sua tragédia em ação, em uma missão de vida que impacta milhares de mulheres todos os dias. Ela não apenas sobreviveu, ela se tornou uma líder, uma defensora incansável da luta contra o feminicídio e pela liberdade das mulheres. Sua história é a demonstração clara de que, quando tudo parece perdido, a força interna pode nos levar a lugares inimagináveis. E você, como Luciana, também pode transformar sua dor em um legado que inspire outras pessoas a se levantarem. Agora, você consegue imaginar que, após uma dor tão profunda, Luciana se transformou em uma líder que ajuda milhares de mulheres? Ela é a prova de que a superação não depende da situação, mas da força interna que carregamos, da nossa capacidade de nos levantar e dar o primeiro passo, por mais difícil que seja. E, assim como ela, você também pode transformar sua dor em algo poderoso, algo que mude não só sua vida, mas a vida de outras mulheres ao seu redor. Afinal, cada passo dado por Luciana é uma prova de que a vida não precisa acabar após a perda, mas pode começar novamente, com mais força do que nunca. Após conhecer as histórias de Maria, Janaína, Fernanda, Carla e Luciana, fica claro que a violência contra a mulher, embora devastadora, não define quem elas são. Essas mulheres não apenas sobreviveram ao feminicídio e à violência doméstica,
mas transformaram suas dores em forças imparáveis, em fontes de inspiração e transformação. Elas provaram que, não importa o quão profundo seja o trauma, a superação sempre é possível. O que está em jogo não é o que você perdeu, mas o que você escolhe fazer com a sua dor. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com a sua dor? Você também pode ser uma história de superação. A sua jornada de recuperação começa com um simples passo: a decisão de recomeçar, de buscar apoio, e de lutar pelo seu direito de viver uma vida plena e sem medo. O feminicídio, a violência doméstica, podem parecer forças esmagadoras, mas você é mais forte do que qualquer adversidade. Se essas mulheres, que enfrentaram o impossível, conseguiram transformar suas vidas e impactar tantas outras, você também pode ser a diferença. A luta contra a violência e pelo empoderamento feminino é uma luta de todos. Agora, mais do que nunca, é hora de se levantar, lutar pela sua liberdade e se unir a outras mulheres nessa jornada. Então, o que está esperando? Dê o primeiro passo. Procure ajuda, compartilhe sua história, inspire outras pessoas e, principalmente, nunca se esqueça de que você não está sozinha. Se essas histórias de superação não te emocionaram, se não despertaram algo dentro de você, o que mais poderia fazer isso? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, e ative as notificações para continuar aprendendo e ajudando mais pessoas a superarem o que parece ser insuperável. O primeiro passo para a mudança começa dentro de cada um de nós. E você, vai começar agora?